Bem, Pedro, como é que foi, diz-me como é que foi mais ou menos o teu percurso, como é que tu, como é que tu ingressaste neste ramo do desporto, do futebol? Será que tu, quando estavas na formação de fisioterapia na universidade, já pensavas no futebol ou ainda não? Ainda não era esse o Olha, objetivo? sinceramente eu não pensava muito. Eu sempre gostei muito de futebol e de desporto em geral, não é? Eu, aliás, sei lá, para aí no 10º ano eu estava em desporto no secundário e a minha intenção era ir para seguir educação física, desporto, não é? Depois fui percebendo com o tempo que se calhar não era muito para ali que a minha vida ia passar, ou que ia. E então foi quando pá, comecei a pensar que porventura na fisioterapia poderia haver ali possibilidade de haver uma ligação ao desporto, não é? E pronto, comecei sei lá, a ter esse objetivo, não é? Pronto, tive a sorte, entrei para a faculdade para tirar o curso de fisioterapia, não é? Mas a gente acho que quando acabas o curso, acho que a gente nem sabe muito bem para onde é que se vai virar. Olha, eu vou-te dizer que eu fiz o que muita gente fazia na altura, que era acabei o curso e comecei a entregar currículos, muitos deles em sítios onde eu tinha estagiado, onde eu tinha Sim, conhecido pessoas, não é? Mais na zona de claro. Barcelos. E foi no fundo até através disso que acabou por surgir uma primeira oportunidade na área do futebol, não é? Eu acabei por tirar o curso e comecei a trabalhar ou a estagiar, vamos assim dizer, não é? Eu tinha estagiado numa clínica onde trabalhava o massagista e o médico do Gil Vicente. Eu tinha feito, tinha uma boa relação com eles, não é? Do tempo Sim. que tinha passado lá e pá, eles sugeriram-me um dia que ver se eu poderia fazer um estágio, ou se eu estava interessado em fazer um estágio no Gil Vicente. Pá, e eu, claro, quer dizer, eu tinha acabado de sair da faculdade, Querias agarrar mesmo que logo não. uma oportunidade. Sim, mesmo que não fosse remunerado nem nada, eu queria era ganhar experiência e perceber o que é que aquilo era, não é? Pronto, caí logo assim de paraquedas numa realidade diferente, não é? Na altura eu estava na primeira divisão, como está agora, felizmente, e pá, foi um choque muito grande, porque nós saímos da faculdade e aí é que percebemos realmente nós saímos tão verdes da faculdade, na minha opinião, que aquilo põe a nua tudo, tudo, completamente. Pá, foi ótimo porque pá, aprendi imenso, aprendi com os erros, aprendi com gente mais experiente do que eu e pá, fez-me ganhar experiência e foi uma ótima escolha que eu fiz na altura. Aquilo, eu fui subindo um bocadinho de grau a degrau, comecei por estar em regime de estágio, depois passei a ter um contrato com o clube a part-time, dividi um bocado o meu tempo entre a primeira equipa, a equipa principal e a formação, que foi onde depois me cruzei contigo, não é? Eu já não me recordo muito bem qual é que era a equipa que tu estavas, não Eu sei se era a do Nuno estava. Amaro. Eu, quando tu cruzaste comigo, com a minha equipa técnica, eu acho que estava com o Sérgio Gameiro, Ah, ainda, exatamente, ainda exatamente. nos iniciados B. Iniciados, é provável. Eu dividia-me a fazer os jogos e às vezes acho que ia fazer os teus jogos, eu sou me Sim, recordo. sim, 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 sim. Sim. Pronto, é uma realidade diferente porque no fundo, estavas habituado a uma clínica, não é? Estavas habituado a uma parte mais, não é parada, mas é mais rotineira, digamos assim, enquanto o mundo do futebol, mesmo na formação, é sempre a andar, não é? É sempre um dia aqui, outro dia Completamente. ali, não é? Aquilo dá-nos muito traquejo, sabes? É um bocado a lei do desenrasca, porque pá, normalmente era um clube que não com as condições, se calhar, de um clube grande, não é? Em que tu tens de te dividir um bocado, não é? Se calhar não tens 10 fisioterapeutas ou o que seja, não é? Como num clube grande, então se calhar um tem que fazer o trabalho de 10. Pá, é complicado, não é? Se calhar não fazes tudo o que tu queres, mas pá, é bom para ir ganhando aquela experiência, aquele traquejo e acho que foi ótimo por isso. E tu também deves ter sentido, não é? Se calhar as Não dificuldades que senti, nós eu tínhamos acho que lá, eu acho que embora foi não muito bom. estando
eu embora não ter estado numa posição completamente de liderança, não é? Porque não era eu o treinador principal, era apenas o preparador físico, mas mesmo isso deu-me algumas bases de liderança, de motivação, que eu ainda hoje, se calhar, não uso, não é? E faz parte da minha bagagem profissional no mundo do fitness, não é? Nas minhas aulas de grupo, nos meus treinos de PT, percebes? Tudo conta para que te influencie positivamente no futuro, não é? Eu acho que é na minha área e para quem tem um objetivo ou um sonho de ingressar numa equipa de futebol, acho que mesmo que seja um nível baixo e tudo, acho que é uma boa rampa de lançamento. O conselho que dou é um bocado esse, não é? Porque acho que faz falta ganharmos aquela experiência ali, se calhar não tão com tanta responsabilidade e se calhar não num nível tão alto, para depois quando chegarmos lá já estamos mais preparados. Eu acabei por cair um bocado de paraquedas e foi complicado no início, mas pronto, foi uma ótima experiência. Depois acabei Claro. por estar lá, penso que 3 anos e meio, 4. Tu cá em Portugal só tiveste no Gil Vicente em termos de clubes ou passaste por... Em termos de clubes, sim. Eu acabei por, na última época que o Gil teve na primeira divisão, eu já só estava com a equipa sénior, eu estava a full time lá no clube. Pois pronto, a descida da divisão acabou por, claro, criar ali alguns problemas no clube Claro, e claro. eu acabei por sair, não é? Pronto. Depois vem uma fase um bocado que andei a fazer de tudo um pouco, não é? Andei um bocado perdido, não é? Não sabia bem para onde é que havia de virar, não é? Também fiquei um pouco, não vou dizer desiludido com o futebol, mas pronto, aquilo custou-me um bocado, porque eu gostava muito do que fazia, não é? E tive que me reinventar um bocado, não é? Foi quando surgiu uma oportunidade que eu já queria ter ingressado mais cedo, que era num curso de osteopatia, que é, no fundo, um complemento à fisioterapia. Sim. E sair do futebol permitiu-me ter mais tempo também para mim e permitiu-me também começar a estudar, não é? Nesse sentido, não é? Além do curso de fisioterapia, De fisioterapia comecei a tirar o curso de osteopatia. Olha, fui trabalhando em clínicas, em hospitais, trabalhei depois ao final da tarde, cheguei a trabalhar numa box de CrossFit, numa equipa de futsal de Barcelos, que era os Galos de Barcelos, que penso que ainda existe, agora estou na dúvida. não sei, Pronto, porque durante o dia eu acabava por trabalhar em regime de clínica e hospital, que era bem diferente daquilo que não é que eu não gostasse, eu gostava, acabava por gostar do que fazia, mas o tipo de trabalho com que mais me identificava, que era mais na área do desporto e acabava por não poder fazer durante o dia. Então, ao final da tarde, noite, acabava por matar aquele bichinho com isso, não é? Depois, a determinado momento, senti que pá, tinha muitas saudades de trabalhar no futebol. O bichinho estava lá dentro, já estava a chamar, não era? Sim, olha, ao longo desse tempo chegaram a aparecer algumas oportunidades, não era se calhar ao nível que eu esperava, mas chegaram a aparecer oportunidades. Mas pronto, depois eu tive que ponderar também um bocado por causa do curso que estava a tirar, também às vezes pela distância que o clube neste caso se encontrava. Pronto, e acabei por nunca aceitar nenhum desses projetos. E passado 2 anos e tal, penso eu, foi quando, olha, surge uma proposta. Isto é melhor contar a história como ela é. Sim, Eu sim. tinha, É isso que eu queria ouvir. É. isto é assim, não vale a pena estar a enganar ninguém, não é? Isto no futebol, eu acho que se calhar é um bocado como na vida, não é? Isto ninguém nos vem bater à porta a dizer, olha pá, olha, eu conheço-te, tu és um gajo muito conhecido, pá, eu quero que tu venhas trabalhar para mim. Não, pá, eu acho que isto é um bocado... nós vamos trabalhando com determinadas pessoas e vamos indicando uns aos outros. Eu acho que é um bocado assim que isto funciona, não é? Claro que é. E eu tinha uns amigos a trabalhar aqui na Arábia, que era o Tiago Araújo e o Filipe Saibran, que é médico, e eles falaram-me numa possibilidade de recrutamento que estava a haver aqui na Arábia. Eles estavam a apostar cada vez mais em estrangeiros, treinadores estrangeiros, jogadores estrangeiros, e os staffs também estavam a mudar um bocado. Uhum. E disseram-me, olha, tu não perdes nada, envias o currículo, neste caso era para o Al Hilal, e olha,
não perdes nada, não é? Claro. Pronto, olha, tive a sorte de Desculpa ser lá, Pedro, chamada, não é? isso foi em que ano? Em que ano é que surgiu Bem, não é estamos em convite, 2000. em que ano Foi é que há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás foi quando eu vim para a Arábia, não é? Pá, aquilo foi um bocado uma loucura porque eu estava a trabalhar, eu tinha um contrato no hospital de Vila Verde, pá, tinha a minha vida completamente tranquila e de um dia para o outro dizem, então, olha, pá, queres ir para a Arábia? Pá, aquilo foi muito rápido. Eu se disser que o processo, sei lá, desde a primeira chamada que me fizeram até eu vir para a Arábia, pá, isto devem ter sido 2, 3 semanas. E isto já porque eu tentei atrasar um bocado, porque eu ao segundo dia que estava a falar aqui com os diretores aqui da Arábia, eles diziam, pronto, então, quando é que queres viajar? Viajas amanhã? E eu assim, meus amigos, isto aqui, portanto, eu tenho primeiro que falar ali no sítio onde trabalho, vou ter que terminar o contrato, vou ter que, sei lá, organizar as coisas para ir, opá, mas eles estavam mesmo a precisar de um fisioterapeuta naquele mês, era o mês de junho, opá, e eu fui sempre a correr, andei dias a ir buscar para fazer o visto de entrada, depois era tratar das coisas também para finalizar o meu contrato que tinha. Opá, e olha, foi fazer a mala, eu não me despedi de ninguém, despedi-me da minha família e pouco mais, pá, porque de um dia para o outro estava a arrancar para a Arábia, não é? Para uma realidade que eu pensava que conhecia, não é? Porque eu tinha esses amigos aqui a trabalhar que me contavam algumas coisas, mas quer dizer, quando chegas cá é que é um choque de realidade muito grande, não é? Sim, sim, sim. E olha, está aqui a Misé, que é uma amiga minha, uma excelente instrutora, uma colega minha também uma instrutora também de Schwinn Cycling da equipa nacional da Schwinn, está aqui a perguntar como é que foi a tua adaptação. Logo que chegaste, como é que... Para avançarmos também um bocadinho, para chegarmos à parte dos clubes e da tua vida atual profissional, como é que, recuando um bocadinho então, como é que foi a tua adaptação, sobretudo ao país, sobretudo à cultura, sobretudo à diferença, digamos assim? Exatamente, olha, é principalmente a adaptação ao país, não é? Porque isto não deixa de ser um clube de futebol em que mudam algumas coisas devido à cultura, mas acima de tudo é adaptar ao que é esta realidade, não é? Que é muito diferente, não é? Ora bem, eu cheguei em junho, lembro-me de sair do aeroporto, opá, e aquilo era uma sensação térmica, pá, aí de 50 graus. Acho que estavam para aí 40 graus às 8 da noite, ou 45, assim, uma loucura. À sombra, à sombra. Sim, à noite, opá, eu nem consigo, uma dificuldade enorme em respirar, assim, opá, mas que é isto? Parece um forno, não é? Tipo, o que é que está a acontecer aqui? Pá, meteram-me num hotel, eu estive lá durante uma semana no hotel, estava lá sozinho, não é? Eu não conhecia ninguém. Na altura o clube estava, no fundo, estava em período de férias, só estavam a ser tratados lá os lesionados. E eu ia só 1 ou 2 horas ao clube durante a tarde. Olha, depois tive a felicidade de... Eu encontrei um fisioterapeuta brasileiro que trabalhava lá no clube, que me ajudou imenso naqueles primeiros tempos, porque ele já tinha alguns anos da Arábia, já estava cá há 2, 3 anos, e ele é que me foi indicando um bocado as coisas, explicando. E ajudou-me bastante, que é o Marcelo. Marcelo, eu acho que tenho que dizer, porque ele na altura era quase um pai para mim, não é? Eu nunca tinha saído de casa, eu vivia com os meus pais e opá, ele foi uma ajuda muito grande, não é? Pá, olha, posso começar a falar um bocado das diferenças, não é? Olha, a parte religiosa é uma coisa que acaba por condicionar um bocado tudo aqui na Arábia, não é? Sim, por interferir, não é? Digamos assim. Por interferir, exatamente, porque é um país muito fechado, não é? Isto só para teres ideia, só mesmo há uns 3, 4 meses é que começaram a haver vistos turísticos para aqui, para a Arábia Saudita. Até lá ninguém podia visitar o país, não é? Só quem estava cá a trabalhar ou assim. Como eu estava a falar da parte religiosa, eles durante 5 vezes ao dia eles têm que rezar, não é? E pá, nessa hora fecha tudo, não é? Tipo, o país para, tu estejas onde estiveres, aquilo para, não é? Estás no supermercado, durante meia hora, pá, toda a gente vai rezar lá para o canto deles e tal, e tu tens que ficar ali à espera que eles voltem para continuar as tuas compras, não é? Pá, acontece tudo, os postos de gasolina, a mesma coisa. Pá, no clube
o trabalho, no fundo, também os horários são escolhidos em função das rezas também, para não coincidir na hora da reza, porque acontece muitas vezes, não é? De estarmos ali a trabalhar com o jogador e ele diz, olha, está na hora de rezar, portanto vou ter que ir ali e já bem, não é? E a gente aí, pronto, só diz, olha, vai lá e volta, não é? Tens que adaptar a isso, tens que adaptar a tua... És tu que tens de adaptar lá, não é? Não há outra Completamente, maneira, não há outra maneira. completamente. Mas Pá, achas depois, diz, mas em termos de... Mas não te causou assim nada... Pronto, nada negativo. Adaptaste rapidamente, foi rápido. sim, olha, posso dizer que pá, eu vinha muito nervoso, não é? Tipo, eu não sabia o que é que ia encontrar e quando comecei a lidar com as pessoas do clube, pá, e senti que elas estavam a fazer de tudo para me ajudar e para que eu me sentisse bem e tudo isso, olha, fui ganhando um bocadinho mais de confiança e pensando, epá, isto realmente assim, isto não é tão mau como as pessoas falam, não é? Tipo, fui percebendo que é um país muito seguro, não é? Tipo, sinto-me mais seguro aqui do que provavelmente em Portugal, porque Sério? sabes que aqui não há crimes, aqui não há roubos, aqui não há nada, não é? Porque aqui também quem faz essas coisas também é penalizado, não é? De forma severa, exatamente. Hum, pá, olha, outra coisa que nós estamos um bocado habituados, não é? A nossa vida social daí é muito diferente daqui, não é? Sei lá, estamos habituados a chegar à sexta ou ao sábado à noite e Dá para irmos sair assim. até um bar, até uma discoteca ou isto e aquilo, e pronto. Aqui não há bares, aqui não há discotecas, aqui o álcool é estritamente proibido, não existe, nem à venda, nem em hotéis, nem nada. Então tens de reinventar um bocado, não é? Deixas de. Sei lá, eu chegava no início ao fim de semana e assim, epá, isto realmente. O que é que eu vou fazer diferente, não é? Não há muito para fazer, não é? Um, uma parte boa que eu tinha, e continuo a ter, não é? Eles, normalmente, os estrangeiros que vêm para cá trabalhar, até para ajudar um bocado na adaptação, eles colocam-nos a viver em condomínios fechados, condomínios muito grandes, não é? Onde só vivem estrangeiros e aquilo acaba por ser quase uma mini cidade ali dentro, não é? Onde as próprias mulheres não são obrigadas a andar com aquelas roupas, não é? Que se chamam as abaias e tudo isso, não é? No fundo, não és obrigado a seguir as leis do país, não é? Estás muito mais à vontade, acabas por ter restaurantes, cafés e supermercados dentro do condomínio, que é onde normalmente passamos mais tempo, não é? Claro. E temos uma qualidade de vida relativamente boa. Pá, depois, sei lá, é inevitável falar da língua, não é? Isto aqui fala-se árabe, não é? E o Já grande aprendeste problema qualquer é coisa? que, Já aprendeste qualquer coisa? olha, fui obrigado a aprender, principalmente para trabalhar, porque há muitos jogadores que falam inglês, mas outros não. Outros só falam árabe e muitas vezes não temos tradutor à nossa beira, não é? E eu fui sentindo a necessidade, e um bocado também por curiosidade, fui tentando desde o início ir aprendendo umas palavras, não é? Direita, esquerda, cima, baixo, algumas coisas que me pudessem ajudar um bocadinho no meu trabalho, não é? Olha, desculpa lá, Pedro, está a te interromper. Não sei se consegues ver aqui os comentários. Aqui. Estou, olha, que o Nery Era é isso. massagista do Al Hilal. Também, é teu colega, portanto. Era o ano passado, Sim, era o sim, ano sim, ano passado passado, exatamente. É teu colega também. de Sim, liga, este digamos aqui assim, também, de liga. este era o meu segundo pai também, este aqui também me ajudou no início. Olha, diz-me uma Diz-me, coisa. Tu mal chegaste aí e começaste logo, pronto, começaste logo a trabalhar, não é? a trabalhar, Os logo no teus dia seguinte. serviços pronto, eram uma necessidade do clube, não é? Começaste logo. E começaste logo na equipa principal, foi? Em Exatamente, 2018. Em 2018? 2018, sim, exatamente. Comecei na equipe principal. Eu quando venho para cá, eu penso que um dia antes, está ali a Catarina Lemos também ela é de Barcelos, ela também trabalha na Arábia. Ela no início também me fez um bocado as honras da casa, também me ajudou muito. Nós estamos em todo lado. Nós estamos em todo lado. É verdade, Barcelos. É. O que é que eu estava a dizer? Só soube, penso que eu, um dia antes de vir para cá, que soube que a equipa técnica ia ser portuguesa. Foi quando eu soube que o Jorge Jesus vinha para o clube, o que também foi uma coisa muito boa para mim, não é? Porque
Sabia que ia vir um grupo de portugueses para o mesmo clube que eu e que me ia ajudar imenso na adaptação, e assim foi, não é? Ele trouxe na altura 9 pessoas, um era de Barcelos também, que era o Tuque, depois acabou por vir outro fisioterapeuta português, havia outro que também já trabalhava no clube, ou seja, eu acabava por falar mais Mais português do que português. propriamente O inglês próprio. ou árabe. Pois, pois. E ajudou muito, não é? Claro. E pronto, começámos a trabalhar, começaram a ver os jogos, tudo aquilo. Depois a dinâmica acaba por ser relativamente parecida com um clube português. Está aqui alguém a perguntar se o Jorge Jesus falava árabe. A miséria. Olha, eu posso Ele dizer que tentava, ele pelo menos tentava, não era? Ele tentava lá fazer qualquer coisa. sim, era muito complicado. No início, eu posso dizer que o tradutor do Al Hilal, onde eu estava, ele falava ali uma mistura de português e espanhol, não é? Agora sim, nós tínhamos que falar muito devagar e tentar Nós somos muito de utilizar expressões, não é? E temos que deixar isso um bocado para trás, senão ele não entende nada, não é? Esquece. E nas primeiras palestras que o Jorge Jesus tinha com o jogador, era muito difícil para ele porque o Jorge Jesus tinha aquela maneira enérgica de falar e falava muito rápido, muitas vezes com determinadas expressões e ele às vezes não entendia. E houve ali momentos em que... Nem tu entendias, diz lá, nem tu. Quanto mais... eu entendi. E a sorte na altura foi que havia um jogador do Al Hilal, que ele é árabe, que chegou a jogar em Portugal. Chegou a jogar no Leiria, no Passos Ferreira. Ele aprendeu a falar português. E ele já conseguia entender melhor o treinador, neste caso, do que o tradutor. E às vezes era esse próprio jogador a fazer a tradução. A tradução. E ele dizia ao fulano assim, olha, aguarda aqui um bocadinho. Ele chamava-lhe o Leiria. Leiria, anda aqui e agora traduzes tu, não é? E pronto, falando um bocado do árabe do Jorge Jesus, não é? E esse ano, entretanto. como é que classificas esse ano em termos para o clube, digamos assim, não é? Que também te interfere, mas sobretudo para a tua evolução, não é? Porque nós saindo da nossa zona de conforto de cá, não é? Procuramos sempre evoluir, não é? E situações novas são essas situações novas que nos trazem evolução, digamos assim, como profissionais. Como é que correu esse ano para ti em termos de evolução profissional, em termos de novos conhecimentos? Olha, foi sem dúvida nenhuma o ano de maior crescimento a nível profissional, porque eu consegui finalmente ter se calhar a possibilidade de trabalhar da forma que eu mais gostava, não é? Que era ter liberdade para fazer o que eu achava, e isso tinha a felicidade na altura o departamento médico também permitia isso, não é? Tínhamos muitos recursos humanos, felizmente não faltava nada, não é? Tínhamos muitos fisioterapeutas, o que fazia que é assim, olha, tu fazes tudo o que tu queres agora, ou sabes ou não sabes, não é? E isso é fabuloso, não é? Porque tu podes acompanhar um processo de recuperação com muita qualidade, podes ir ao pormenor, ao detalhe, e foi ótimo nesse sentido, pois eu na altura já conseguia pôr em prática alguns dos conhecimentos que estava a ter da osteopatia, que era um bocado a minha forma de trabalhar, e foi ótimo nesse sentido. Em termos de crescimento a nível profissional foi ótimo, a nível pessoal também, não é? Porque, quer dizer, eu acabo por sair a primeira vez do país, em que tu sais sozinho e olha, estás dependente de ti, não é? Deixas de ter ali a tua família, os teus amigos e chegas a casa, estás por tua conta, não é? Olha, diz-me uma coisa, a nível de recursos, tinhas tudo o que tudo à disposição em termos tecnológicos, não é? Digamos assim. Achas que eles estavam equiparados a Portugal em termos de tecnologia ou achas que estavam? Estavam. E pronto, felizmente eles também compreendiam a importância do departamento médico e a gente tinha a possibilidade de ir sempre investindo um bocadinho mais e comprando mais uma máquina para ali, qualquer coisa para lá, não é? E felizmente, pronto, nisso aí realmente não nos podemos queixar de nada, não é? A nível desportivo, estava a correr tudo muito bem. O Jorge Jesus, nos 6 meses que esteve cá, nós estávamos em primeiro lugar, estávamos nas competições todas. Depois, pronto, houve ali um problema, não é? E eles acabaram por não chegar ali a acordo e ele acabou por sair do clube. E
Epá, depois foi complicado. A segunda fase da época foram mais 2 treinadores. Tu ainda te mantiveste lá até ao final da Tive, época. tive até ao final da época. Na altura, depois o Jorge Jesus e a equipa técnica veio embora, mas eu acabei por ficar lá até ao final da época. Pá, mas acabámos por morrer na praia. Perdemos o campeonato, perdemos as Completamente. taças. Pronto, foi um final de época um pouco triste ali, um pouco mau ali, mas pronto, a nível de trabalho foi tudo muito bem. Ótimo, ótimo. E pronto, mesmo assim, ganhaste algum conhecimento, evoluíste e daí levou-te a manter aí mais uma época, não é? Que é, Exatamente. que é, que é no clube onde estás agora. Fala-nos um bocadinho do clube, se calhar muitas pessoas não conhecem. Não conhecem, sim. Pronto, depois de estarmos cá na Arábia, acabam por se abrir outras portas, não é? Porque nós contactámos com muita gente de futebol, vamos conhecendo muita gente de outros clubes, e vamos fazendo alguns conhecimentos. E acaba por ser mais fácil depois arranjarmos contactos para futuros, como é que eu ia dizer? Para o futuro, no fundo. E eu acabei por terminar o contrato no Al Hilal e era a minha intenção continuar aqui na Arábia. Eu gostei muito da experiência e pronto, fiz a mesma coisa. Assim, as pessoas que fui conhecendo, fui enviando os currículos e pronto, aparece esta oportunidade no Al Town. O Al Town é um clube que já lida com portugueses há bastantes anos, porque há um treinador português que é o José Gomes, que esteve cá, penso que durante 5 anos, e sempre trouxe para cá fisioterapeutas portugueses, também já tinha estado cá amigos meus a trabalhar, médicos, o Tens staff aí, sempre foi tens português. aí, ainda tens aí amigos teus que foram contigo no teu ano? Ou não foi Sim, ninguém contigo no teu ano que tu conheças? estamos a falar deste clube agora, certo? Sim, sim. Não, entretanto já saíram deste clube e estão agora a trabalhar no clube do Rui Vitória, que é no Al Nassr, Não, é que só é para ir de também encontro aqui à pergunta do Johnny Gomes, acho eu. Quais os cuidados a ter para quem quiser ter uma experiência na Arábia? Digo eu, acho eu que ele quer dizer uma experiência de trabalho na tua área, digamos assim. Quais os cuidados a ter? Digamos, é a cuidados. tua experiência em qualquer área, digamos assim, que ele deve querer dizer. Olha, isto aqui, eu vou explicar um bocadinho o que é a Arábia Saudita. Eu ano passado estava em Riad, que é a capital do país, que é uma cidade enorme, uma coisa absurda, aquilo tem muitos, muitos, muitos milhões de habitantes. É uma cidade que tem evoluído muito, tem acompanhado no fundo o crescimento do país, onde existem milhares de estrangeiros a trabalhar, em que a adaptação é relativamente fácil, porque acabas por no teu dia a dia lidar com muitos estrangeiros, tens muitas coisas para fazer também na cidade, tens imensos restaurantes e shoppings e os estrangeiros convivem muito entre si nesses condomínios e a adaptação é relativamente fácil. E eu este ano estou neste clube, como eu estava a dizer, no Old Town, que no fundo eu não estou em Riad, eu estou a 3 horas e meia de Riad, que é uma cidade bem pequena, não é? Em que a mentalidade ainda é um bocadinho fechada, em que não é tão fácil, não é? Eu acho que acabei por ganhar uma certa bagagem durante um ano em Riad, que me permitiu chegar aqui e se calhar conseguir adaptar-me, porque considero mais difícil se eu tivesse vindo parar aqui assim de paraquedas, mais difícil, porque é como eu digo, é uma mentalidade mais fechada, as pessoas não andam tão à vontade como andava em Riad, não é? É a mentalidade das Principalmente, pessoas fechada e a nossa tem que estar mais aberta, não é? Digamos assim. Tem que ser. pois, exatamente. Tem E que ser. depois, assim, para um homem acaba por estar, como é que eu ia dizer, por ser um bocadinho mais fácil, não é? Para uma mulher, muito mais difícil, porque, Claro, claro. assim, apesar das mulheres agora cada vez mais, como o país está a mudar, elas começam também a ter muito mais direitos e começam a haver uma igualdade de género, não é? Mas isto nem sempre foi assim, não é? As mulheres há bem pouco tempo não podiam conduzir, não, pá, não é isto.
como é que eu ia dizer isto? Pá, têm que andar sempre vestidas na rua, completamente todas tapadas, só a ver os olhos, não é? Isto em Riad já não se vê tanto. Na cidade onde eu estou, saio à rua e qualquer mulher tem que andar toda vestida de cima a baixo, de preto, e só vês os olhos, não é? Isto para alguém estrangeiro, não é? Para uma mulher europeia, por exemplo, não é muito fácil. Não é muito fácil isto. De resto, cuidados, não vejo muito mais, porque pá, isto, trabalhar num clube de futebol aqui a dinâmica é relativamente parecida com um clube europeu. Um, Portanto, acho que não há assim, as pessoas não têm que ter medo, não têm que ter medo de vir para cá. Isto às vezes é um bocado monótono, não é? Em termos Às vezes o problema aqui. de legislação, está aqui o Johnny Gomes a perguntar, em termos de apreensão de passaportes, nunca tiveste problema, nem nunca tiveste conhecimento disso? Não, foi sempre tranquilo? Foi sempre tranquilo. Olha, nunca soube de nenhuma história, não é? Por vezes as empresas e os clubes retêm os passaportes com eles. Eu acho que isto, por exemplo, este ano aqui no clube onde eu estou, eles até nem fazem isso, não é? Ou seja, eu tenho sempre o passaporte comigo. Eu estou a ler aqui os comentários. Aquilo é um bocado para. Eu acho que era para evitar que os estrangeiros saíssem do país a qualquer momento, não é? Eles tinham um contrato e havia alguns, se calhar, de um momento para o outro, punham-se a andar daqui e eles começaram a ter, se calhar, esses cuidados. Mas de resto, não. Acho que não vejo agora esse problema a acontecer. Pronto, olha, voltando um bocadinho aqui para. Está aí a malta já do hockey para tu dares aí um Pois abraço. é, do aquece que vais entrar, o Alex. Pá, o Miguel Lima quer que eu vá para a França. Pá, não Já digo que vamos, não. já vamos aí para ver se tu queres continuar ou não. Bem, atualmente o Old Town em que posição está? Como é que está a correr esta época, Pedro? Olha, esta época, isto é assim, penso que o grande problema desta época aqui no clube onde eu estou é que vem de uma época anterior de muito sucesso, não é? Foi a época, a melhor época de sempre do clube, em que o clube ficou em terceiro lugar pela primeira vez e ganhou a taça. Na altura era o Pedro Emanuel o treinador. E, ou seja, as expectativas ficaram no topo, não é? E Claro. eu acho que os problemas desta época foi um bocado por aí, a gestão de expectativas, não é? Nós neste momento estamos, penso que em sétimo, oitavo lugar. Isto também já lá vai um tempo, desde o último jogo, não é? E quinto lugar. Acho que estamos. Acho que é quinto lugar. Agora olha, se apanhaste essa pergunta, devia ter escrito aqui. Na dúvida, puxa por Mas aí. pronto. Se não compararmos com a época anterior, eu acho que era uma época que estamos a cumprir os objetivos. Estamos na Liga dos Campeões ainda e até estamos a fazer uma ótima prestação, não é? Agora, vem sempre à conversa a comparação com a época anterior. E aí é o problema, não é? Se compararmos com a época anterior, realmente estamos abaixo, não é? Mas pronto, entretanto houve mudança de treinador também. Felizmente veio para cá outra equipa técnica portuguesa. Acabei por não sentir grande. Porquê é que achas que os clubes agora, isto é uma pergunta minha, uma dúvida minha que já tinha, porquê é que achas que os clubes árabes, não é? Digamos assim, não é só árabes, não é? Mas agora os árabes, porque é que têm tão boas referências e como é que têm tão boas referências da equipa técnica, das equipas técnicas portuguesas? Porque é cada vez mais, não é? Cada vez mais equipas têm um ou dois É verdade. portugueses na sua equipa técnica. Porque é que achas que isso certamente Olha, eu também é acho pela qualidade, não é? eu também acho. Acima de tudo, eu acho que é pela competência e pela qualidade que eles demonstram, não é? E depois, eu acho que vão. Ora bem, se tu tens uma boa experiência com um treinador português, tu depois vais querer que, se calhar, se possível, quando este sair, trazes outro para cá. É o que tem acontecido neste clube, não é? Os últimos treinadores foram todos portugueses, não é? E tem continuado assim, não é? Acho que isso também pode acontecer com outras profissões, se calhar com fisioterapeutas, não é? Eu, se calhar, venho para cá, sou português, se eu fizer um bom trabalho, se calhar estou a abrir portas para outros, mas também se fizer um mau trabalho, se calhar estou a fechar portas. Acho que é um bocado assim, não é? E a coisa acho que tem corrido bem nesse sentido. É.
Em termos de dia a dia, de treinos, Ok. de Posso falar um planificação, bocadinho sobre isso? é, era isso que eu queria Pronto, falar. olha. É muito diferente, digamos assim, um treinador que está habituado a treinar equipas portuguesas, não é? E os seus preparadores também têm que se adaptar, de alguma maneira, aos jogadores, ou chega lá e tem facilidade de impor o seu jogo, de impor o seu estilo. Achas que é tranquilo? Olha, eu acho que quem vem para cá tem que se adaptar. Pois. Olha, começa logo por um pequeno pormenor. Normalmente em Portugal as equipas profissionais treinam da parte da manhã e aqui não, não é? Aqui, pelo grande parte da época, devido ao calor, os treinos são à noite, sempre final da tarde, ou chega a uma altura que começam a ser 9, 10 da noite devido ao calor. Começam treinos às 10 da noite. Sim, e jogos a começar também às 10 da noite, também, porque durante o dia é completamente impossível. Depois, a questão cultural, a questão das rezas, também impedem um bocado que se faça determinados trabalhos de manhã, porque, só vou dar o exemplo, eles têm uma reza por volta das 5 da manhã. Ou seja, aquilo acaba por quebrar ali uma noite, a noite de sono, não é? Descanso. Uns, exatamente. E as experiências que nós temos ou tivemos é que a maior parte vinha para os treinos ou para essas atividades, muitas vezes vinham direta, com 2 horas de sono, em que o rendimento não era muito bom, não é? E começámos a perceber que o que é que queríamos, não é? Se era irmos pelas nossas ideias ou se era termos os atletas com mais disposição para treinar, não é? E percebemos que não fazia sentido mesmo. E acabámos por. Os treinadores acabam por chegar cá e adaptam-se, e os treinos vão ser para o final da tarde. Outras coisas que nos temos a adaptar, é preciso uma certa paciência também, assim, não podemos chegar cá e sermos tão rígidos, não é? Porque a gente vem com muitas ideias, vimos habituados à mentalidade europeia e chegamos cá e percebes que não vais conseguir pôr em prática tudo o que tu queres. E aquilo muitas vezes olha, é tentares ganhar umas guerras, entrar, perder outras, e tentares levar isto da melhor forma, não é? Sempre, nunca entrando em colisão, não é? Claro. Tentando levar sempre tudo a bem e tentando fazer, que eu acho que é também um papel que nós temos aqui, é mudar hábitos, não é? Falando, por exemplo, da parte da alimentação, do descanso, tudo isso que eu acho que é fundamental. E mesmo em relação ao treino, somente ao treino, se calhar não tanto no campo, mas o treino mais de complementar no ginásio e tudo isso, não é? Porque aqui é algo tão valorizado como o treino no campo, digamos assim, a parte nutricional, a parte do descanso. Pronto, mas sabemos que aí não é que seja desvalorizado, mas as coisas não são iguais. É isso. Não. Eu acho que a mentalidade começa a mudar um bocadinho, até porque há muitos clubes, já desde há alguns anos, a trabalhar com treinadores portugueses, equipas técnicas portuguesas, que, por exemplo, na área da alimentação, trazem nutricionistas que acabam por ter esse papel, não é? De educar também e fazê-los sentir que é uma parte realmente importante, não é só da boca para fora, não é? E aos poucos eu acho que eles começam a perceber essa importância, não é? Agora, claro, não é? A ementa daqui, mesmo para um jogador de futebol, não é a mesma para um jogador daí, não é? A gente tem que ceder em certos aspectos, porque há certos aspectos porque há coisas que também não nos podes tirar, não é? Igualmente em relação ao descanso, não é? Que é uma luta muito grande, não é? Nós, por exemplo, quando tem um jogador lesionado, a gente tenta diariamente fazê-lo perceber que, se calhar, se ele tiver uma boa alimentação, se ele descansar, se ele se hidratar, se fizer essas pequenas coisas, se calhar pode recuperar mais rápido do que se não o fizer, não é? Era aí que eu também queria chegar. Achas que esses aspectos todos, o descanso, a nutrição, o aspecto religioso que obriga que os jogadores daí têm certas obrigações, achas que influencia no tipo de lesões que aparecem ou na frequência de lesões que aparecem também? A temperatura também é outro fator importantíssimo aí.
Achas que influencia no tipo de lesão que aparece, ou aparecem mais lesões de um certo tipo do que do outro? Ora bem, é muito perigoso o que eu posso estar aqui a dizer, porque para afirmar tal coisa, eu tinha que ter um estudo que Um comprovasse, não é? estudo, Eu vou exatamente. falar um bocadinho da minha experiência, se calhar comparando a minha experiência em Portugal para a experiência para a Arábia. Por exemplo, o nível de a quantidade de lesões musculares que aparecem aqui é muito maior do que em Portugal. Acho que tem a ver com tudo isso. Acho que tem a ver com a parte da alimentação, da parte do descanso, da parte mesmo de treino. Acho que hoje em dia em Portugal já se começa a trabalhar muito, muito bem ao nível da prevenção de lesões. É algo que aqui as equipas técnicas tentam implementar, mas pronto, custa um bocadinho mudar mentalidades, mudar hábitos. E é complicado, por vezes é complicado. Agora a nossa missão é tentar, olha, se em 10, 2 começarem a fazer ou 3, já é melhor que nada, não é? Se calhar no próximo ano vão ser mais e se calhar podemos ter ainda melhores resultados. Olha aí a pergunta do Vitor Hugo, também é um grande amigo meu, um colega. O pensamento cultural dos atletas influencia o trabalho e a gestão física? Claro, claro. Eu acho que mesmo os treinadores uh, têm que fazer uma gestão de cargas de treino diferentes do que fazem em Portugal. Porque como eu digo, não é? Fazes um treino por vezes no inverno aqui, que aqui às vezes chega a ser um bocadinho de frio, não é? E então os treinos começam a ser um bocadinho mais cedo, 3, 4 da tarde. Uh, Pá, e tu sentes que olhas para a cara dos jogadores, alguns dormiram mal, outros se calhar chegam sem ter almoçado e temos que ser nós a dizer assim, olha, pá, olha, mais importante do que se calhar estás aqui a fazer o tratamento é, vai mas é Descansar comer qualquer coisa, e dormir. pá, porque vai ser treino, não é? Então acho que por esses motivos todos, não é? Acho que tem que haver um certo cuidado, porque senão pode estar a colocar os jogadores em risco de lesão. Nós, por exemplo, todos os dias temos uma folha com os jogadores todos e em que pedimos, no fundo, uma escala de esforço, não é? Uma escala de percepção de esforço e em que perguntamos também, de 0 a 10, como é que foi em termos de sono. Porque muitas vezes acontece de um vir para lá e não ter dormido, pá, e se calhar tentamos ter, se possível, um certo cuidado com esse jogador, porque acho que é meio caminho andado para ele estar em risco de se lesionar, não é? Exatamente, exatamente. Está aqui a Sofia, acho que é Sofia, A não sei se Sofia também conheces. está cá na Arábia também. Depois do Pedro lidar Sofia, com atletas na Arábia Saudita, ele irá, digamos assim, conseguir lidar com qualquer atleta. Ou seja, é tão difícil aí que tu, quando tiveres uma experiência cá, não sei se é o que pretendes, não é? Vais conseguir lidar com qualquer situação adversa que possas encontrar. olha, isto é uma coisa que nós dizemos muito isso, nós entre estrangeiros aqui, fisioterapeutas ou isso, dizemos, opá, isto, depois de trabalhar aqui na Arábia, estamos preparados para trabalhar em qualquer parte do mundo. Porque, pá, são tantos os imprevistos, pá, tu sais de casa com um planeamento para fazer alguma coisa com um determinado atleta e sabes que normalmente vai haver alguma coisa que não vai correr bem, não é? Tens de estar preparado para isso, não é? Ai, pronto, custa adaptar, eles se calhar não são tão organizados ou rigorosos como nós, não é? E daí realmente é verdade o que ela diz. É mais fácil ir trabalhar para a Europa depois de ter passado por aqui, não é? Mas é bom, acho que é. Vai existir sempre este paralelismo cultural, digamos assim, com a vontade do atleta em querer mais. Eles são profissionais, mas se quiserem um dia evoluir para algo mais, para outros campeonatos, digamos assim, achas que um jogador árabe, tendo esse paralelismo sempre cultural, vai conseguir dar o salto, digamos assim? Vai. E eu acho que o futebol árabe tem evoluído muito nos últimos anos. Eu acho que as pessoas, por vezes, não têm noção da qualidade do futebol daqui. Primeiro, olha, nos últimos anos têm vindo para cá imensos estrangeiros. Neste momento, Tiago Peixoto. Estes gajos desconcentram-me, eu vou ter que tirar daqui os comentários, que não é complicado.
Cada equipa pode ter 7 estrangeiros na equipa, ou seja, depois, como financeiramente os clubes também conseguem aliciar bons jogadores, isso traz muita qualidade. Sim. Acho que obrigou nos últimos anos os sauditas, que estavam muito mais confortáveis, porque se calhar não tinham tanta concorrência, entre aspas, a nada a perna, não é? Têm que mostrar mais do que mostravam, porque têm os estrangeiros também aqui a tirar-lhes do lugar muitas vezes. E então acho que os estrangeiros têm contribuído muito para o crescimento dos sauditas. Eu acho que isto, na minha opinião, acho que é um plano que eles têm, não é? No fundo, para fazer crescer o país em termos de mediatismo, o campeonato, e mesmo para fazer evoluir a seleção, para se calhar depois, de ano para ano, se calhar irem diminuindo, como diminuiu do ano passado para este ano, em que diminuiu um estrangeiro. Acho que se calhar o objetivo é esse, a longo prazo, ficar não tão dependente dos estrangeiros e mais do jogador saudita. Vai de encontro mais ou menos aqui o que o Vitor Hugo também está aqui a perguntar. Achas que o desporto é capaz de mudar alguns pensamentos culturais? E ele falando mais, claro, na Arábia, não é? Ou sentes que o desporto não tem assim tanto peso? Isto é uma pergunta... Uma pergunta complicada. Olha, eu acho que, olha, como é que eu ia dizer? Uma coisa ajuda à outra, não é? Olha, o ano passado, o ministro dos Desportos é um indivíduo que ele é conhecido por, melhor, as pessoas podem conhecer que ele na altura ele é que aparece na apresentação do Jorge Jesus. E foi alguém que investiu imenso no futebol árabe. Ele conseguiu trazer para aqui grandes estrelas, grandes treinadores, foi ele, por exemplo, que conseguiu trazer o André Carrilho, claro, com a ajuda também do Jorge Jesus e imensos jogadores conhecidos, o Gomis, que é um jogador francês também, o Djovinco, jogadores que fizeram boas carreiras na Europa, não é? E ele acaba por ter uma importância muito grande no desporto. O que é que acontece? Ele depois do desporto, ele acaba por sair de ministro dos esportes e ele passa a ser o ministro da cultura, penso eu. E ele acaba por também fazer evoluir muito o país no último ano. Nesse sentido, hoje em dia já se vê imensos espetáculos, os melhores DJs e cantores do mundo vêm à Arábia Saudita, ou seja, já há espetáculos ao ar livre, coisa que não existia, que eram a música em determinada altura na Arábia era algo proibido, não se podia ouvir música. Acho que fez evoluir muito. Ele também foi, penso eu, um dos responsáveis, claro, em consonância com certeza com o príncipe herdeiro e com o rei, não é? Que são quem mandam aqui, não é? Permitiram que as mulheres pudessem começar a ir ao futebol também. Ou seja, acho que uma coisa acabou por ajudar a outra. Acho que o futebol também abriu ali um bocadinho a mentalidade das pessoas. É isso. Mas achas que o caminho, digamos assim, que atualmente a Arábia está a seguir é um caminho mais para o Ocidente ou achas que ainda se vão manter ali? Claramente para o Ocidente, claramente. Eu acho que a Arábia está a querer tornar-se um bocadinho um Dubai, não é? Os Emirados. É isso. Começa a ficar muito próximo, não é? Apesar de ainda haver algumas restrições aqui comparando com o Dubai, mas com a evolução que tem havido nestes 2 anos que estou cá, não tenho dúvidas que se calhar em menos de 10 anos, este país está completamente aberto. Amigo, falando um bocadinho mais de ti novamente, já tinhas falado do Old Town, não é? Adaptaste bem à equipa técnica nova. Quais são para ti os teus objetivos agora no futuro? Que objetivos tens profissionais aí? Olha, eu nos próximos anos eu gostava de continuar ligado ao futebol, seja aqui, seja na Europa, em Portugal. Pronto, isto o futebol por vezes é complicado porque chegas ao final de cada ano, falo no caso de um fisioterapeuta, normalmente os contratos são anuais, o que faz com que chegues ali a maio e pronto, começas ali a pensar na vida. A pensar na vida, não é? Tipo, não é um trabalho muito seguro, não é? Pois. Por vezes é um bocado isto que acontece, não é? As pessoas trabalham num hospital, numa clínica e tens relativa segurança, não é? Claro que hoje em dia nada é seguro, mas
sentes que tens ali, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, tu tens possibilidades de lá continuar e dar-te uma certa estabilidade. O futebol não. O futebol é ano a ano, depende de muitos fatores, por vezes muda uma equipa técnica, pode mudar também a tua vida, muda a direção de um clube, muda tudo também por ali abaixo, ou seja, andamos sempre um bocado na corda bamba, não é? Então, então o que acontece é que chegamos normalmente ao final da época e não sabemos bem o que é que vai ser da próxima, não é? Nós vivemos um bocadinho o momento, não é? Mas como eu disse, olha, tudo é possível mesmo. A gente tem que esperar a ver o que é que aparece também, não é? Claro que ficar aqui na Arábia, de todo que não ponho de parte, não é? Não sei se neste clube, se noutro, não é? Teria que analisar também. Mas por que não também voltar a Portugal, ao meu país, por cima depois de isto que estamos todos a passar, eu acho que... Mas pronto, tendo noção que aqui as coisas já, aqui a concorrência no fundo cá é maior, certo? Cá em Portugal, cá na Europa, ter espaço num clube grande cá se calhar muito complicado. Muito complicado, muito complicado, muito complicado, muito complicado. Não só grande como pequeno. Por isso te pode dar vontade de permaneceres aí mais um bocadinho, não é? Ou então dá-te vontade de vir cá e continuares a aprender. Também é verdade. Tocaste aí num ponto também importante que é quem está cá, por vezes, ok, podes evoluir até determinado ponto, mas depois às vezes falta-te a parte da formação, não é? Claro, formação de falar em cursos e tudo isso, não é? Que te impede. Estás aqui na Arábia, tipo, não é fácil. Primeiro aqui não há, esses cursos existem muito pouco, não é? Praticamente nada, não é? O que faz que pares um bocado nesse sentido, não é? Eu próprio estava a tirar o curso de osteopatia e tinha feito 3 anos já e tive que interromper o curso. Pronto, tive que fazer uma escolha, não é? O ano passado, este convite deste clube apareceu-me já a época tinha começado e eu pronto, já estava, no fundo, a tentar organizar um bocadinho a minha vida para ficar aí durante uns tempos em Portugal e claro, veio-me logo ao pensamento que, olha, vou pelo menos aproveitar para evoluir um bocado e já tinha alguns cursos planeados, também ia tentar fazer algum género de um estágio, nem que fosse observação em alguns clubes. No fundo é tentar seguir os bons exemplos, aprender com os melhores, eu acho que é isso que devemos tentar, não é? Exatamente. Conhecer outras realidades. Assim para terminarmos, estamos quase na nossa hora. Como é que vês o futuro da fisioterapia, primeiro em Portugal, a nível desportivo, claro, a nível desportivo. Primeiro em Portugal e depois fora de Portugal, também passando um bocadinho por aí. Como é que achas o que é que se pode ainda fazer mais, digamos assim? Olha, eu vejo, não só em Portugal, mas noutros países, eu também vou contactando com outros fisioterapeutas, conheço alguns fisioterapeutas brasileiros e alguns espanhóis. Eu vejo que a fisioterapia está a evoluir muito, muito, muito. Acho que as pessoas cada vez estão a formar-se mais. O simples curso de fisioterapia, simples entre aspas, não devia ser assim, mas a verdade é que já hoje em dia um licenciado em fisioterapia que tenha apenas o curso de fisioterapia já é olhado um pouco de lado porque... Mas isso acontece com a educação física, não é? Também, não é? A gente Pronto, eu vejo vejo... licenciatura e depois, tem que pronto, são muito mais horas depois que tu fazes em formação exatamente. do que provavelmente as horas todas de licenciatura que tu tiveste. É assim, hoje em dia está assim. Eu acho transversal à maior parte das carreiras. Acho que é transversal. Eu acho que nesse sentido, eu acho que a fisioterapia em Portugal e direcionando um bocadinho para a parte do desporto e do futebol, tem evoluído imenso. A quantidade de formações que existem, não só em Portugal como na Europa, permitem às pessoas evoluir muito. Acho que depois uns seguem os outros e eu acho que isso é ótimo. Eu hoje em dia vejo imensos fisioterapeutas com muita competência e cada vez mais formação, portanto eu acho que o futuro será risonho, porque quem é competente não tem que ter medo de nada, vai acabar sempre por ter trabalho e as coisas acontecem naturalmente, é o que eu acho. Claro. Baseia-se
Estou a tentar ver aqui o comentário do Paulo. Vossa melhoria da aprendizagem, às vezes, em falar. Pois, lá está. É a partilha entre profissionais que também melhora a aprendizagem. Olha, Pedro, um fisioterapeuta recém-licenciado, digamos assim. Recém-licenciado. Tenho uma proposta para ir. O que é que dizes? Vai. Vai. Sim, eu dizia sempre para vir. Porque vai ser sempre uma aprendizagem. Isto, mesmo que corra mal, que eu duvido, porque eu acho que nós portugueses temos uma capacidade de adaptação muito grande. Eu acho que isto é cultural também. Enorme. Conseguimos nos adaptar muito bem às dificuldades e a fazê-lo crescer muito. Pois é assim, olha, isto não temos que ter medo. Eu compreendo um bocado isso, não é? Isto também me acontece. Quando me aparece uma lesão que eu nunca tratei anteriormente, se calhar se me aparecesse agora neste momento alguém a dizer que tinha aí um problema qualquer que eu nunca tinha ouvido falar, a gente fica com um bocado de medo, não é? Mas o que é que a gente faz? Vamos para casa, estudamos, ligamos, perguntamos e se calhar no dia seguinte já estamos mais preparados. E é o que acontece a um licenciado, pá, é ir para o terreno, ir de cabeça, ir aprendendo com os erros, tentando se formar. Acho que é importante também a parte da formação. Claro. Isso é fundamental. Olha, respondendo aqui a uma pergunta do Custo Jorge. de vida na Arábia. Vida. Olha, não é um custo de vida muito, muito barato, não é? Poderei dizer que, sei lá, é um bocadinho mais caro que Portugal. Noto em algumas coisas. Por exemplo, ir jantar fora aqui é bastante caro. Aqui é bastante caro. Comparando, sei lá, uma refeição que nós consideramos normal, em que Portugal se janta por 10 euros, aqui jantas por 25. No supermercado, acho as coisas se calhar só um bocadinho mais caras do que em Portugal, mas a diferença não é muita. Pá, a gasolina, isto é espetacular, não é? Porque tu enches o depósito por 12 euros ou 13, o que é ótimo. Aqui é mais barato o gasóleo do que a água, não é? Pois. Portanto, é assim, não é que seja muito mais caro, pronto, do que em Portugal. Claro. Também os salários, também certamente, não sei. Exatamente. Olha, amigo, para concluir, queremos-te agradecer, em meu nome, em nome da Fit Lovers, está bem, estás disponível para esta conversa. Que horas é que são aí, já agora? Está bem, são mais 2 horas. Ainda está tranquilo. Portanto, não estou a ver aqui o horário. Que horas são agora? Meia-noite e 10. Olha, eu é que agradeço, olha, pela simpatia e pá, acho que tenho que vos dar os parabéns mais uma vez pela iniciativa. Pá, e muita força para o vosso projeto. Sei que isto, se calhar a fase em que isto aconteceu não é muito boa, que vocês estavam a começar, não é? E não é fácil para ninguém, mas acredito que vocês vão dar a volta e pá, a partir de agora vou ser um seguidor de Fit Lovers Portugal. Claro, amigo. Olha, mais uma vez, muito obrigado, tá? Esperemos ver-te, desejamos o maior sucesso para ti aí. Que representes bem o nosso país, a tua classe trabalhadora e, sobretudo, a nossa cidade, tá? Olha, muito obrigado, eu é que agradeço. E obrigado às pessoas que estavam aí a mandar mensagens, muitos meus amigos, eu não consegui responder a todos, vi ali um a dizer Bertes, o Leiva a falar dos Bertes, e muita gente, mas eu depois falo com eles em privado, está bem? Olha, um abraço para ti, está bem, Tiago? Muito obrigado. Um abraço, tá? Yes. Tchau. Tchau.